Abra sua Bíblia comigo, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Primeiro aos Coríntios 2, a partir do versículo 1, do 1 ao 5. Diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Repita comigo, por favor. Mas em demonstração do Espírito e de poder. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Repita comigo, por favor. Poder de Deus. Amém. Até aí. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para a sua vida nessa noite. Amém? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. O subtítulo que traz aqui na minha Bíblia, eu não sei se na sua está assim, mas a minha está escrito o caráter da pregação de Paulo. Não sei como é que está na sua aí, mas na minha está assim, o caráter da pregação de Paulo. Já me chama a atenção esse subtítulo, que não significa que estava lá nos manuscritos originais dessa carta de Paulo. Porém, é um subtítulo, um título muito adequado ao texto de Paulo. É o caráter da pregação. Isso me chama a atenção. Como pode uma pregação ter caráter, não é? Como pode ter um caráter, uma cara a pregação? Já escutou aqueles pregadores que você fica apaixonado? Aqueles caras que pregam tão bem que você fica, caramba, que pessoa maravilhosa. Né? Que cara, né? Que caráter. Que pregação que tocou o meu coração. Que pregação que falou comigo. Porém, nós, principalmente em tempos modernos, temos uma facilidade tremenda na nossa vida de nós identificarmos a pregação e imediatamente ligarmos o resultado da pregação, ou a persuasão, ou o discurso muito bem feito, a eloquência, ao caráter do ser humano que está pregando. Então nós fazemos essa ligação entre a pregação e a pessoa. Nós fazemos uma certa identificação com a pessoa que está pregando e nós achamos que aquilo que ela prega, ou a forma como ela prega, é o dia a dia dela, ela é assim. Então, caramba, aquela pessoa que ela prega com mais eloquência, com um pouco mais de força, a gente acha que é uma pessoa um pouco mais sanguínea. Uma pessoa que é mais mansa ali no pregar, a gente acha que ele é mais aquele estilo professor. A pessoa que fala do Espírito, do batismo e etc. o tempo todo, a gente acha que ela vive assim. Aquelas pessoas que fazem muitas revelações no culto, eu não sei quanto a vocês, mas eu na minha adolescência eu tinha muito medo dessas pessoas que faziam revelações, principalmente se a minha semana não tivesse sido muito correta. Então, a impressão que eu tinha quando a pessoa olhava para mim é que ela ia falar todos os meus pecados, ela ia acabar com a minha raça, ela ia me destruir. E às vezes eu ficava meio que relutando. Alguém me empurrava, né? Vamos lá para a pastora fulano, pastor. Geralmente são as mulheres, né? As mulheres geralmente gostam assim de entregar mais as coisas. E aí tinha muita dessa coisa, vamos lá, essa mulher aqui é a mulher de oração e tal. E se eu tivesse bem, não, vamos lá e tal, doido para ouvir uma palavra boa. Mas se eu não tivesse muito bem, eu tentava dar uma esquivada, porque parecia que quando aquelas mulheres das antigas mesmo, né? Vamos dizer assim, aquelas mulheres do cabelo grande, da saia lá no pé, aquelas mulheres bem poderosas mesmo. Parecia que quando estava olhando para mim assim, estava falando, né? Eu sei. E aquilo era meio que constrangedor para mim, porque parecia que ela ia dizer tudo que eu tinha de ruim. O que eu tinha de bom, nada, mas o que eu tinha de ruim eu tinha certeza que ia sobrar para mim.
E isso acontece mesmo, de vez em quando eu já ouvi falar, e já vi, em uma situação ou outra. Mas a gente faz essa identificação, na verdade, a gente identifica a forma de pregação com o caráter da pessoa. Eu tenho uma teoria para mim, essa é minha própria, que é o meu achismo, e eu digo sempre que a minha pregação, a nossa pregação, ela é como um iceberg. O iceberg, 90% dele está submerso, em torno de 10% é o que a gente vê. Então, quando a gente vê um iceberg muito grande, por exemplo, aquele que afundou o Titanic, que era um iceberg muito grande, aquela parte toda, aquela quase que montanha toda que a gente vê, aquilo lá só representa 10% do que de fato é o iceberg. Significa que tem mais 90% que a gente não vê. Significa que quando quando nós falamos da Bíblia, nós falamos de Deus, nós estamos representando, nós estamos mostrando apenas 10% daquilo que nós somos de fato. Então, quando eu vou falar aqui, você está vendo apenas 10% do Samuel, os outros 90% ficaram lá na minha casa, ficaram no meu trabalho, ficaram no trânsito, né, quando eu estou dirigindo, ficaram na frente da televisão, ficaram na frente do computador, os outros 90% ficaram no estádio de futebol, os outros 90% ficaram com o meu filho, ficaram com a minha esposa. Lá estão os 90%, e aqui nós temos os 10%. Então é o que vocês veem. Isso significa o quê? Que é muito fácil eu camuflar os 10%. Se eu pedir para qualquer um de vocês aqui se levantar agora e dizer que Deus está me revelando que você está passando por um problema e que você está orando e pedindo uma solução de Deus e dizer que Deus vai te trazer a solução hoje, vai servir ou não vai? Para quem serviria essa palavra se eu dissesse, você aí de camisa preta aí se levanta, Deus está falando que você está com um problema e Deus vai resolver seu problema hoje que você está orando? Serviria ou não serviria para todos nós? Essa é uma tática, não posso dizer tática, mas eu não posso dizer que essa é uma tática porque eu preciso acreditar que quando o homem de Deus fala para mim que Deus está falando com ele, eu vou acreditar que Deus está falando com ele. E a Bíblia diz, se aquela profecia se cumprir, então foi de Deus mesmo. Se não se cumprir, é porque não foi Deus que falou. Então é assim que a gente precisa lidar com essas coisas. Mas essa palavra serviria para qualquer um de nós. É a tática do horóscopo. Já viram? Quem já leu o horóscopo aqui? Pode levantar sua mão. Eu já li, de curiosidade, para rir, eu acho engraçado. Se você lê o horóscopo, é o seguinte. Não vamos ser mentirosos, né? Senão quase todo mundo aqui sabe o seu signo, não é verdade? Porque o signo está relacionado ao mês que você nasce, você sabe o seu signo. Não estou dizendo que você acredita nele. Mas vamos dizer que tem alguém aqui que é de Escorpião. Aí se tem alguém de Escorpião, eu vou falar, esse é um bom momento para investir na sua vida. Este é um bom momento para você liberar o perdão ao próximo. E esse é um bom momento para você investir nos seus sonhos. Porque você tem sonhos, você precisa investir neles. Quem aqui não é do signo de Escorpião e essa palavra também serve? Essa sim é uma tática. Então tem alguém aqui que é de Leão. Eu estou inventando agora, eu não li em lugar nenhum. Mas você que é de Leão, de repente. O Leão é o seguinte. Leão, você precisa investir nos seus estudos, no aprendizado. Há uma porta que pode ser aberta através daquilo que você aprender. Mantenha o foco naquilo que você acredita que é verdade. Tenha força, foco e fé, que as coisas vão dar certo. Serviu aí para quem é de Leão ou não serviu? Serviu aí para quem é de Virgem, Câncer? Serviu ou não serviu? Então essas são táticas. A igreja de Corinto aqui que Paulo está falando, com quem Paulo está falando, era uma igreja que estava bem misturada, bem bagunçada. Ela era uma igreja bem eclética. É tipo essas igrejas de hoje que a gente vê por aí, é uma igreja bem eclética. Tipo, não, aqui é assim mesmo. Aqui a gente... Nós estávamos falando sobre isso hoje de manhã até um pouco, né? É uma igreja assim que... Como é que é o nome daquele cantor? Osvaldo alguma coisa.
Um cantor de Oswaldo, é tipo uma igreja Oswaldo Montenegro, entendeu? Tudo tá certo. Você ouve aquela pessoa falar, mas tá tudo tranquilo. Então a igreja em Corinto era uma igreja assim. Era uma igreja que a coisa era bem eclética, a coisa era bem de qualquer jeito. Então, dentro da igreja de Corinto, nós tínhamos aqui falsos profetas, nós tínhamos a mentira, nós tínhamos o adultério, nós tínhamos o engano, nós tínhamos o roubo. Na igreja de Corinto existia tudo, de tudo quanto é tipo de coisa. Mas era assim, não, está tudo certo, é assim mesmo, é assim mesmo. A igreja é assim mesmo. Tipo hoje, né? É assim mesmo, tá tudo bem. Tipo umas coisas que a gente vê por aí. E hoje nós temos uma realidade na nossa sociedade, que é uma realidade muito engraçada, que eu vejo. É a onda dos experts, né? Eu não sei se tem plural para essa palavra, mas é o expert, todo mundo virou expert em alguma coisa, todo mundo se especializou em alguma coisa, todo mundo sabe das coisas. Se você for olhar por aí, é gente que nunca aprendeu e quer ensinar agora. É gente que nunca aprendeu a falar e quer ensinar o outro a falar. É gente que nunca aprendeu sobre teologia, por exemplo, e quer ensinar teologia. É gente que nunca aprendeu sobre liderança, é gente que nunca aprendeu sobre relacionamento, é gente que nunca aprendeu sobre qualquer coisa, mas quer ensinar. Então, se você tem a sua rede social, você provavelmente vê isso muito lá. Todas as vezes que você abrir, você vai observar pelo menos uns 3 ou 4 que são especialistas. Então, ele é especialista em ensinar direito, se ele não é estudante ou professor de direito. Ele é especialista em ensinar política, se ele não lê sobre política, ele não sabe sobre política, ele não sabe nem como se originou direita e esquerda. Ele não sabe qual é a origem do direito, quais são os tipos de direito. Então ele quer ensinar sobre o direito, mas ele não sabe direito, ele não estuda direito. E aí as pessoas vão querendo ensinar, são os especialistas em internet. Então esses sabem de política, esses sabem de economia, né? Esses têm a solução para o problema do Brasil. O atual ministro da Fazenda lá, a gente estava falando sobre isso hoje. Bom, não estou falando de partidos, mas estou falando da pessoa. O cara é ex-presidente do Banco Mundial lá, do Banco de Boston, sei lá o quê. Se não me engano é Banco de Boston mesmo, né? Banco de Boston, né? É o Henrique Meirelles. Então ele é o ex-presidente. Então imagine o ex-presidente do Banco de Boston, a maior economia do mundo. O cara comandava ela. Mas quem tem a solução para o problema econômico do Brasil? Eu. Sou especialista de internet. Então tem lá de repente o desembargador, o juiz, o promotor, que escreve livro, que fala, que escreve teses, que questiona. O cara está sentado lá na cadeira do Supremo. Mas quem entende direito? Eu, que nunca estudei direito, mas eu sou especialista em direito. Eu sei por que deveria prender ou não o presidente ou a presidente. Eu sei por que o deputado deveria ser preso ou não. Eu sei onde é que ele se enquadraria. E nós vamos nos tornando, ou vamos observando, os especialistas em internet. E isso vai sendo colocado para dentro da nossa realidade, igreja, eu digo. Porque o que nós vemos muito hoje são os especialistas em teologia. São os especialistas em Deus. Eles se especializaram em Deus. Eles já sabem como Deus age, em quem Deus age, aonde Deus age, em que momento Deus vai agir. Eles se especializaram em Deus, especializaram na religião, especializaram na teologia. Então existem especialistas de todo tipo. E essas especializações, essas especialidades, elas começam a ser trazidas para o nosso contexto, para a igreja. E essa situação também era trazida para dentro da igreja aqui de Corinto. E Paulo já começa dizendo o seguinte: eu, irmãos, quando fui ter convosco, versículo 1, anunciando-vos o testemunho de Deus, anunciando-vos o testemunho de Deus.
Paulo está aqui se apresentando como testemunha. Eu estou te apresentando aquilo que é testemunho de Deus. Ou seja, eu estou testemunhando Deus. Eu estou mostrando para vocês quem Deus de fato é, o que Deus realmente faz. Em outro momento, Paulo vai dizer, olha, me imitem como eu imito a Cristo. Ou seja, façam como eu, imitem a Cristo. Então Paulo em algum momento vai chegar a dizer isso. Me imitem, ou seja, imitem a Cristo. Façam como eu, imitem a Cristo. Em um certo momento, Paulo vai dizer isso. E ele está falando aqui de trazer ou anunciar o testemunho de Deus. Existe um teólogo adventista que é um dos maiores teólogos hoje, chamado Rodrigo Silva. É um cara jovem, de vez em quando ele dá entrevista aí no Jô Soares. Bom, quando tinha, né? Jô Soares e tal. É um cara muito consultado. E uma vez ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse, Deus, Cristo, não precisa de advogado para defendê-lo. Deus precisa de testemunhas. Amém? Então existem muitas pessoas que se apresentam como se fossem os advogados de Cristo. É tipo assim, eu vou defender Jesus, eu é que vou defender. Jesus não precisa de advogados. Ele é o advogado. Então ele não precisa ser defendido. Ele veio para nos dar possibilidade de defesa. Como eu vou defender aquele que não pode ser atacado? Como eu vou defender aquele que não pode ser vencido? Eu não posso defendê-lo, mas eu posso testemunhar com a minha vida a respeito dele, amém? E aí Paulo vai falar sobre isso lá para a igreja, no capítulo 2 de 1 Coríntios. Eu vos anunciei o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Paulo está falando o seguinte, eu não anunciei Deus para vocês, eu não falei de Cristo para vocês, de acordo com a minha eloquência, de acordo com a sabedoria humana. Eu não falei ostentando a linguagem, eu não falei de acordo com aquilo que eu acho, com aquilo que eu penso. Eu não falei de acordo com a sabedoria das pessoas, e olha que nós estamos falando aqui de Paulo. Paulo que é a maior referência teológica da igreja moderna, é Paulo. As cartas de Paulo trazem para nós exemplos de comportamento, de culto, nos ensina a cultuar, nos ensina a nos comportarmos. Ele nos ensina como o homem deve tratar a sua esposa, como a esposa deve tratar o seu marido. Ele ensina como a igreja deve se comportar diante de Deus. Ele fala como Deus se comporta diante da igreja. Paulo fala como os homens devem organizar os cultos a Deus. Nos ensina tudo. Então nós estamos falando da maior autoridade teológica de hoje. Para nós hoje, da igreja moderna, é Paulo. Nós nos baseamos em todas, né? As cartas de Paulo. Daqui nós vamos tirar lições importantíssimas para a nossa vida, seja no trabalho, na faculdade, na escola, na igreja, na família. Então nós estamos falando de uma autoridade que era reconhecidamente um homem que tinha sabedoria, que tinha ostentação na sua linguagem, que tinha conhecimento e etc. Ainda antes da sua conversão, Paulo já era reconhecido assim, porque ele era um fariseu daqueles... fariseu puro sangue mesmo, fariseu farisaico mesmo. Tanto é que depois que Paulo se converte, alguns já começam, esse cara não se converteu não, ele está tramando para a gente, os discípulos já, não, peraí, Paulo está armando uma casinha para a gente, ele vai matar a gente. Conversa, Paulo, o maior perseguidor dos cristãos, vem com esse papo agora que se converteu. Quando a gente olha na televisão aí, já viu? Tem umas pessoas aí que a gente, não, fulano, conversa. Tem uns que não dá para acreditar nem antes nem depois, né? Então a gente bate o olho assim, não, essa pessoa aí é impossível ter se convertido. E Paulo ele trazia um pouco disso, da desconfiança das pessoas, de que ele realmente, de fato, teria se convertido, teria se tornado cristão. Tanto é que em algumas das suas cartas aí, ele vai defender o seu próprio apostolado. Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, eu, Paulo, a quem vos fala, eu, apóstolo, escolhido pelo próprio Cristo, e etc. Paulo vai defender o seu próprio apostolado. Por quê? Porque as pessoas, alguns ainda duvidavam chamar Paulo de apóstolo. Por quê? Porque existiam alguns pré-requisitos
para se tornar um apóstolo. Um deles era que ele deveria ser chamado pelo próprio Jesus. Então, porque nós tínhamos os 12 apóstolos lá? Porque os 12 foram escolhidos pelo próprio Jesus. Jesus escolheu os 12. E aí depois disso vem Paulo. E alguém fala, mas não foi Jesus que escolheu Paulo? Jesus já não estava mais aqui. Como é que ele pode se dizer que ele é um apóstolo? A grande diferença é que quando Paulo cai lá com a cara no chão, quem é que chama Paulo? Diretamente, quem é que chama Paulo? Jesus aparece para Paulo e fala, eu sou Jesus a quem você persegue, Saulo. E aí eu percebo um Jesus aqui que entra de vez em quando na nossa vida, né? E nos chama assim. Só sugiro que você não aguarde estar com a cara no pó como Paulo esteve naquele momento. Mas pode ser que Jesus te chame hoje. Pode ser que Jesus já tenha te chamado e você não tenha dado ouvidos. Mas Paulo foi escolhido pelo próprio Cristo. E sabe qual é a nossa grande vantagem hoje? É que nós temos a possibilidade de também sermos chamados pelo próprio Jesus. Paulo foi. Versículo 2, Paulo diz, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. Paulo está dizendo, não me interessa a sabedoria humana. Não foi para isso que eu vim. E sabe por que Paulo está falando isso? Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Porque a sabedoria humana, Paulo já dominava. Paulo já dominava da sabedoria humana. Paulo já era um teólogo. Paulo já era um fariseu respeitado. Ele não precisava ensinar ninguém de acordo com a sabedoria humana. Paulo não veio para isso. Paulo não veio para ensinar as pessoas de acordo com a sabedoria humana. E aí ele diz, eu não decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Versículo 3, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Se nós formos fazer um paralelo aí, vamos ficar pensando, né? Em que parte da história nós, igreja, perdemos a fraqueza, perdemos o temor e perdemos o tremor? Porque nós gostamos de falar e ouvir que somos fortes, gostamos de dizer que nós não temos medo, e gostamos de dizer que nós enfrentamos qualquer coisa. Mais uma vez nós voltamos para a aula de hoje de manhã, tá vendo? Se você estivesse aqui, você já estaria fazendo esse link automaticamente. Há em Paulo aí uma fala interessante que ele está dizendo, olha, eu estive com grande tremor, com grande temor entre vocês, e é na minha fraqueza. Paulo está dizendo o tempo todo, eu sou fraco. Versículo 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Sabe o que nós mais observamos hoje? São pessoas que são enganadas, convencidas dia após dia, por conta das palavras persuasivas, não é? Palavras persuasivas de sabedoria. E aí eu volto lá nos especialistas que se especializaram por si mesmos, né? Esses se tornaram autoridades em algum assunto por conta deles mesmos. Não, agora eu sou autoridade nisso aqui, eu sei ensinar isso aqui. E Paulo está dizendo, a minha linguagem, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria. Lá no início, quando eu falei para vocês, eu dei o exemplo do horóscopo. Viu como bate para qualquer um de nós? Imagine se eu coloco eloquência nisso, se eu coloco verdade nisso. Lembra na primeira fala lá do exemplo da profecia? Imagine se eu falo isso com eloquência, com verdade, uma falsa verdade, para alguém aqui. Eu estaria falando agora e vocês já estariam dando glória a Deus, aleluia. Porque vocês vão falar, caramba, hoje o Samuel tá que tá. E Paulo está dizendo lá, a minha pregação, ela não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria.
Paulo mais uma vez está dizendo, a sabedoria humana não é o suficiente, ela não é para mim. Não foi assim que eu ensinei vocês. Eu não ensinei vocês com a sabedoria humana, eu não ensinei vocês com palavras persuasivas, mas a minha palavra se baseia em duas coisas, Paulo diz, em poder lá no Espírito, né? Demonstração do Espírito de poder. O Espírito de poder, sabe por quê? Porque na ação do Espírito de poder, não há linguagem persuasiva, na ação do Espírito de poder, não há um conceito humano, não há uma sabedoria humana, não há um entendimento humano, não há um entendimento da ciência que possa explicar, que possa diferenciar, que possa demonstrar, que possa afirmar ou que possa negar a ação do Espírito de Deus na nossa vida. Não há sabedoria humana, não há conceito humano que consegue explicar a ação do Espírito, seja na igreja, seja no mundo, nas pessoas, numa sociedade, na política, numa sociedade organizada ou não. Não há persuasão humana que consegue bloquear, que consegue explicar, que consegue diferenciar a ação desse Espírito aí de poder. Versículo 5, Paulo diz, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim aonde? E sim aonde? Sabe por quê? Porque a sabedoria humana qualquer um aí alcança. Quem é que não alcança a sabedoria humana? Qualquer um alcança, qualquer um é capaz de chegar lá. Quando nós vamos tocar aqui, por exemplo, tocar a música, qualquer um toca, qualquer um aprende. Eu nunca aprendi assim, bem, nenhum. Mas eu comecei tocando guitarra, passei para o violão, para o baixo, e vocês me viram tocando bateria. Eu nunca aprendi assim de verdade bem, mas qualquer um toca. Se você, se a gente pegar aí, alguns vão levar um pouco mais tempo, 6 meses, 8 meses, 1 ano, por conta da coordenação, né? Então qualquer um vai sentar na bateria e vai tocar. Vai demorar um pouco, uns mais, outros menos, sim, mas vai aprender. Ah, Samuel, mas qualquer um não consegue ser um juiz de direito, por exemplo. Por que não? Quais são os pré-requisitos? Se formar lá em direito, advogar um X, né? X período, faz o concurso, estuda, passa, pronto, é juiz. Viu como é que é fácil? Não é fácil, mas é alcançável, não é verdade? É alcançável, qualquer um alcança. Não sei, o cara quer ser... Qual a profissão aí que alguém quer ser? Neurologista, alguém quer ser neurologista. É possível, é possível. Não é fácil, mas é possível. Vai fazer o quê? Entrar na faculdade de medicina, estuda, X anos, 5, 6, se for na UNB demora mais, né? 10 anos, 20 anos. Estuda, faz residência, né? É neurologista. Você vai ter o carimbo lá com CRM e tudo mais. É fácil? Não, mas é impossível? Não, também não. Engraçado essa especialidade, porque eu abri um parênteses aqui. Uma vez eu estava guardando a minha esposa fazer uma prova, e aí encostou um cara do meu lado, e aí a gente começou a conversar, né? E eu falei, isso não tem nada a ver com a pregação, tá? Mas é porque eu me lembrei agora. E aí e ele, tá, tudo bem, tudo bem. Aí ele, você está esperando alguém? Estou esperando a minha esposa aí. Foi fazer a prova. Ele, tá, eu também estou esperando a minha noiva. Foi fazer a prova também aqui, né, e tal. Sua esposa vai fazer para quê? Eu falei, enfermagem, a sua. A minha vai fazer medicina. Poxa, que legal, né, medicina. Cara, eu acho muito difícil medicina, né, tem que ter o dom mesmo. Aí, não, é porque assim, a minha família quase toda, os meus avós e tal, os meus pais, muitos de nós muitos são médicos. Então, quase toda a nossa família, e aí ela acabou sendo influenciada por isso e também quis fazer medicina. Poxa, legal e tal, você também faz medicina? E ele, faço, falou lá, já estava terminando, não sei qual semestre agora que ele falou. Aí o cara, que legal, e aí, já escolheu a especialidade? Aí ele, já, que legal, qual é? Urologia. Aí eu,
Eu fiquei assim, né, sem saber o que falar, porque a minha vontade é de perguntar para ele, como é que te levou a escolher urologia, cara? Tu ia ser neurologista, cardiologista e tal, mas o cara escolheu. É difícil ser, é fácil ser urologista? Com certeza não, mas é impossível? Também não. Então, se alguém quiser ser urologista, é só estudar aí, você estuda e tudo mais e passa. Vamos fechar os parênteses, eu disse que não tinha nada a ver. Mas o versículo 5 está dizendo, Paulo está dizendo, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Por quê? Porque a sabedoria dos homens, ela é alcançável em qualquer estágio. Em qualquer fase da nossa vida, nós alcançamos a sabedoria dos homens. Nós alcançamos alguns mais jovens, outros já na meia idade, outros mais velhos. Muitos de nós já começaram a faculdade um pouco mais tarde, outros começaram bem cedo, com 17, 16 anos. Outros nunca começaram e ainda assim estudaram e são pessoas inteligentes, principalmente os mais antigos, né? Eu estou no meio da tabela. Mas os mais jovens de hoje, há uma dificuldade maior em se alcançar sabedoria sem os níveis superiores de estudo. Mas os mais antigos não. Tinham muito conhecimento, que é o que se chama de conhecimento empírico, na verdade. É o conhecimento que a pessoa adquire aí com a vivência. Dê uma observada nos seus avós, por exemplo, se ainda estiverem vivos. Dê uma observada neles, aquele chazinho que a avó faz e que há pouco tempo aí a medicina estava confirmando tudo. É verdade, realmente funciona o chazinho que os nossos avós faziam há 50, 60 anos atrás. Todos esses funcionavam. Tem pessoa que o cara se especializa, de repente, em enganar os outros aí, esses charlatões, etc. A pessoa às vezes mal tem um ensino fundamental, mas consegue, já viu, político, por exemplo, consegue pegar a criancinha no colo, beijar, consegue dizer. Esses dias foi um cara que era candidato lá no meu trabalho, foi candidato na última eleição. Aí a única coisa que eu fiz foi perguntar para o assessor dele, eu falei, esse cara aí é o fulano de tal, né? Aquele lá. Aí, hoje ele trabalha no governo, aí ele, foi, que interessante, eu não falei com ele, eu falei com o assessor dele, eu falei, que interessante, eu votei nesse cara aí. Ele, é verdade, eu falei, foi rapaz, eu vi lá a proposta dele e tal, achei legal e votei, nunca tinha visto e tal, votei. Ele, beleza e tal, foi embora, saiu. Ele saiu da sala da minha chefe, 5 minutos depois disso, já veio direto em mim. Você é o Samuel, né? Sou eu. Rapaz, que prazer conhecer você, Samuel, que prazer. O prazer foi todo meu. Isso faz parte do conhecimento humano. Então isso aqui qualquer um sabe alcançar. Mas tem um que as pessoas não conseguem alcançar por conta própria. Sabe qual é? O poder de Deus. O poder de Deus não pode ser alcançado por nossa conta própria. O poder de Deus não pode ser alcançado por minhas próprias forças. A ação de Deus na vida de uma pessoa, ela não pode ser achada de acordo com a minha própria busca. Eu não vou buscar e vou achar Deus só pela minha própria vontade. Eu só encontro Deus à medida da maneira a qual Ele se deixa ser achado. Apesar de que Deus vai dizer lá na Bíblia, não é? Jesus vai falar, olha, pedi, dá-se-vos-á, buscais e achareis, batei e dá-se-vos-á, com boa medida, porque da maneira que buscardes e etc e tal. Mas Jesus está tentando despertar em nós o desejo por Ele de ser achado. Mas nós só encontramos à medida que Deus se deixa ser encontrado. Então Paulo está dizendo o quê? Eu não me apoiei na sabedoria humana para me apresentar a vocês, mas sim no poder de Deus. Sabe por quê? Porque o efeito positivo na vida da igreja aqui de Corinto, o efeito de Deus, o efeito do Espírito, só poderia ser dado pelo poder do próprio Espírito. Não poderia ser dado pela sabedoria humana. É por isso que hoje em dia nós temos, eu chamo dos palhaços dos púlpitos, né? Mas eu não estou falando nos palhaços no sentido assim pejorativo, que são pessoas, né, palhaças. Eu estou falando porque são pessoas que fazem muitas palhaçadas. Por quê? Por conta das palhaçadas, eles vão tentando atrair a atenção das pessoas. Porque as pessoas perdem a atenção com o mosquito, as pessoas perdem a atenção com a criança, as pessoas perdem a atenção com o barulho lá de fora, as pessoas perdem a atenção com a pessoa do lado que vai comentar alguma coisa.
Então, por exemplo, quando eu estou aqui em cima, eu consigo observar a fisionomia de todos vocês. Então tem gente que eu vejo que estava pescando agora há pouco, dormindo. Tem gente que olhou lá para trás. Tem gente que olhou já no celular. Tem gente que conversou com a pessoa do lado. Tem gente que não está nem aí para o que eu estou falando aqui, nesse exato momento. Tem gente que está ligado. Tem gente que está recebendo. Então, essas pessoas, elas se tornaram os palhaços, porque eles vão ter que fazer palhaçadas para chamarem a atenção das pessoas. Eles têm que se desdobrar. Já viu o pai, quando ele vai dar comida para o filho pequenininho? Cada colher é um circo. Cada colher, já viram que tem colheres agora que são em formato de aviãozinho, não é verdade? Em foguetinho, a colher é em formato de aviãozinho, porque você faz o aviãozinho para a criança comer lá, e aquela comida esfria. Pensa uma pessoa que não tinha a menor paciência para fazer isso. Pegava meu filho assim, até hoje, senta aqui, só vai levantar daqui quando você terminar de comer, tudo. Se ele começar a comer, tá, pai, mas eu quero comer sozinho, porque é a fase do sozinho, né? Eu quero comer sozinho. Então tá bom, você vai comer sozinho. Aí eu fico de longe observando. Se ele passar mais de 1-2 minutos sem dar uma colherada, aí eu vou lá e sento do lado dele. Não, papai, mas eu vou comer sozinho. Não, mas você não está comendo sozinho, meu filho. Não, papai, mas eu vou comer. Não, mas você não está comendo sozinho. Mas eu vou comer, mas você já disse que ia comer e não está comendo, então agora eu vou te dar. Não, papai, mas eu não quero, mas você não tem que querer não, eu vou te dar. E às vezes Deus faz isso com a nossa vida. Às vezes os pastores tentam fazer isso com a nossa vida, não é verdade? Fazem o circo e tá, olha só, gente, aqui a palavra de Deus, aqui, tá. Aí você vai lá e come, você não sentiu nem o gosto da palavra aqui. Você nem percebeu. Mas ele já te deu. E aí tem aquelas técnicas da repetição, né? Repete isso, e diga eu sou o vencedor, e diga eu vou vencer. Aí no final do culto você já está comprando toalha, você está comprando rosa, você está comprando martelo, você está comprando lenço, você está dando oferta para a construção do templo lá do Maranhão, você já está... Meu Deus, esse cara é demais, só fala a verdade. Versículo 5 lá, capítulo 2 de 1 Coríntios, Paulo está dizendo o quê? Que a fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas aonde? Se a nossa fé tem que estar apoiada em alguma coisa, é aonde? É na ação de Deus, meus irmãos, na nossa vida, é lá que a nossa fé precisa estar apoiada. Sabe por quê? Porque se a nossa fé estiver apoiada na eloquência do pregador, no terno do pregador, se a nossa eloquência estiver firmada no conhecimento do pregador, na sabedoria do pregador, e na fala do pregador, no vídeo do YouTube do pregador e etc e tal, quando o pregador cair, o que vai acontecer com a minha fé? Vai embora junto com a sabedoria do pregador. E aí, já estou finalizando o capítulo 3. Entrando nessa seara aí do alimento, olha só o que Paulo está falando. Ele continua falando para a mesma igreja. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Paulo está dando uma esculachada. Põe lá, por favor, versículo 1 de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Paulo está acabando com a raça deles. Eu tive que falar com vocês como crianças em Cristo. Versículo 2. Leite vos dei por alimento e não comida sólida, porque não a podíeis suportar, nem ainda agora podeis. Paulo está dizendo, vocês já são adultos, e eu tenho que ficar dando leitinho na boca de vocês toda vez. Qualquer semelhança com os dias atuais. De vez em quando eu vejo esses programas de televisão assim. Televisão geralmente eu assisto só para rir mesmo. 99% das vezes. Então às vezes eu vejo esses programas e eu fico... Passa assim 10 minutos, 15 minutos, meia hora, 1 hora e eu não consegui ver nada. Não tem nada. A pessoa não está me falando nada. É o quê? É uma mamadeira, mas eu já sou adulto. E Paulo está falando lá com a igreja de Coríntios, eu ainda continuei te dando
leite, porque vocês não conseguiam comer. Isso aí, Paulo está falando da falta de espiritualidade. Agora vamos voltar no capítulo 1, versículo 26. 1 Coríntios 1, versículo 26, está dizendo assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Quando Pedro e João passaram e iam pregando nas ruas, as pessoas ficavam maravilhadas com a ação deles, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que eles eram iletrados, eles não tinham conhecimento, mas a Bíblia diz também que onde a sombra deles passava, as pessoas eram curadas. Onde é que está o fundamento da cura? Está na sabedoria? Não, está no poder de Deus que estava com aqueles homens. Deus quer chamar a nossa atenção, meus irmãos, porque nós precisamos voltar a ser aquela igreja que tem a fé dela baseada na ação direta de Deus, no poder de Deus, na sabedoria de Deus, porque quanto mais nós estivermos mergulhados nessas palavras persuasivas, nessa sabedoria vã, enganosa, como eu dei o exemplo aqui, clássico, um exemplo besta, de 1 minuto, quanto mais nós estivermos mergulhados nela, menos de Deus nós vamos ter. Vamos agora lá para Atos capítulo 2 para finalizar. Atos 2. Atos 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E aí, etc, etc, etc. Versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto, e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vi dispensando, sendo a 3ª hora do dia, mas o que ocorre é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito, naqueles dias profetizarão, mostrarei prodígios e etc. Varões, tal. Por isso alegrou o meu coração, porque não deixarás a minha alma na morte, e etc. Versículo 37 de Atos, capítulo 2. E ouvindo eles isto, compunginaram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Ou seja, a gente já ouviu tudo isso aí que vocês falaram e a gente percebeu que o bicho está pegando mesmo. 38. Versículo 2, 38. Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Qual é a sabedoria humana? Qual é a persuasão humana? Qual é a profundidade humana? Qual é o conceito humano que Pedro aplicou aí? Zero, nenhum. Arrependimento, batismo e fé. De onde é que vem isso aí? É poder de Deus. 39. Porque a promessa vos pertence a vós e vossos filhos e a todos os que estão longe, a quanto o Senhor, nosso Deus, chamar. 40. E com muitas outras palavras dava o quê? Testemunho. Voltamos lá no testemunho. Os exortava dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Vamos lá para o versículo 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. 43. Em cada uma havia temor. Voltamos lá para o temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. 44. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. 45. E vendiam suas propriedades e bens, os repartiam por todos segundo a necessidade de cada um. E aí segue: diariamente perseveravam unânimes, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Versículo 47.
Como é que finaliza? E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Sabe o que Atos diz? Que naquele dia que Pedro mandou essa palavra poderosa aí, quase 3.000 almas se converteram a Jesus. E nós estamos falando de um pescador comum, um homem letrado. Se tem alguma coisa que pode transformar a sua vida, não é a sabedoria humana. Se tem alguma coisa que pode de fato transformar a sua vida, não é o conhecimento humano, porque esse é alcançável por qualquer um de nós. Mas tem uma coisa que pode transformar a sua vida. É quando o poder de Deus é aplicado sobre ela. É quando eu abro o meu coração para receber a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da minha vida, e eu entrego a minha vida a Ele, e digo: Senhor, eu quero ter a minha vida de fato transformada. Eu quero ter a minha vida de fato mudada. Eu não quero ter a minha vida mudada por persuasão humana, não. Eu não quero ter a minha vida mudada por conhecimento humano, não. Eu não quero ter a minha vida transformada pelas pessoas. Eu quero ter a minha vida transformada pelo Senhor. Aí, quando nós agimos dessa forma, acontece o que está em Atos capítulo 3. Tinha um cara lá que ele era aleijado, era coxo de nascença. Atos 3:3. Esse coxo fala o seguinte: vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava para que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro. Que discurso totalmente diferente, controverso com o que nós ouvimos hoje, não é? É como se eu tivesse a obrigação de ter prata, é como se eu tivesse a obrigação de ter ouro, é como se eu tivesse a obrigação de ter riqueza. Pedro está dizendo: nós não possuímos nem prata, nem ouro, mas nós temos uma coisa. Nós temos poder de Deus. Nós temos a ação de Deus na nossa vida. O que tenho, isso te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno. Anda, versículo 7. Nisso, tomando pela mão direita, o levantou imediatamente seus pés e artelhos, se firmaram, versículo 8. E dando ele um salto, pôs-se em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Não há explicação para a medicina, não há explicação para a sabedoria humana, não há explicação para conceito humano, não há livro escrito no mundo que possa explicar isso. Há uma coisa: poder de Deus. Se tem algo que pode transformar a minha e a sua vida, é o quê? Poder de Deus. Se tem alguma coisa que pode transformar a sua realidade, é o quê? Poder de Deus.